Números 22 diz assim: tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe então teve grande temor deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos moabitas. Enviou então ele mensageiro a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis aqui um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciões dos moabitas e anciões dos midianitas, levando consigo o preço do encantamento. Olha, levaram uma oferta para o profeta amaldiçoar. E chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Balaão lhe disse: fica-te aqui esta noite, e eu vos trarei resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens contigo? Meu irmão, você acha que Deus pergunta porque ele não sabe a resposta? Irmão, quando Deus pergunta, é você que não sabe a resposta. Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem: eis aqui um povo que saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora e amaldiçoa-mo, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Então disse Deus a Balaão: não irás, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Pegou? Vamos lá, irmãos. Nós aqui do Ministério Mevan, e aqui referindo à missão Sudeste, que acopla os 4 estados da região Sudeste, Minas, Rio, São Paulo e Espírito Santo, a gente tem por si assim um aspecto profético. Nós nos movemos profeticamente, porque a igreja é profética. Se a igreja não for profética, ela vai se tornar patética, porque ela vai trabalhar só para os seus dias. A igreja nasceu para cumprir o que fora dito. Por isso que Jesus nasceu em Belém, para que se cumprisse o que fora dito. Foi morar em Cafarnaum depois, para que se cumprisse o que fora dito. Para que se cumprisse o que fora dito. Tudo que Jesus fazia era para que se cumprisse o que fora dito. Eu e você trabalhamos para se cumprir o que fora dito. Jesus para na frente de João Batista. João Batista disse: eu não posso te batizar, você é maior do que eu. Ele disse: não, João, me batiza para que a gente cumpra toda a justiça. O que é fazer a justiça? É cumprir o que for dito. Busque o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, viva como alguém profético. Você nasceu para cumprir o que fora dito. Então não é o que eu penso, não é o que eu sinto. O que Deus disse, é isso que importa. O que Deus disse acerca disso, é isso que importa. Não é o que eu penso: mas os tempos mudaram. Mas o que Deus disse não muda. Ele se move, mas não muda. Amém? Ele aperfeiçoa. Então nós temos esse aspecto profético. Esse aspecto profético é muito inerente aqui no Mevan. E a profecia não é para projetar o profeta acima do povo, mas que a profecia seja vivida entre o povo. A profecia ela tem que se mover dentro do povo. Por isso que os profetas de Deus, eles profetizam o indivíduo, diz: olha, Deus está te dizendo assim, mas também profetiza o território. Assim diz o Senhor, ó Israel, ó São Paulo. Então, querido, tem uma maldição que ninguém escapa, é a maldição de Deus. Maldição de Deus, parece assim, soa pesado. Mas a gente precisa entender que Jesus, ele não é só o cabeça da igreja, ele é o cabeça de todo o principado e toda a potestade dos ares.
Ou seja, todas as hostes celestiais do bem ou do mal se prostram a Cristo. E um dia se prostrarão todos, as pessoas também se prostrarão. E muitas vezes, irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, os demônios têm mais reverência à autoridade divina do que as pessoas. Até porque muitas das autoridades divinas não se dão por merecer respeito. Quando Deus vai matar Arão, Ele chama Moisés e diz: tira primeiro a roupa dele, tira a estola sacerdotal. Por quê? Porque a estola sacerdotal representava a autoridade. E Deus é tão lindo que nem Deus passa por cima da autoridade que Ele mesmo delegou. Então Ele diz: tira primeiro a roupa dele para que eu possa tocar nele. Você está me entendendo como a autoridade é importante para Deus? E às vezes a gente acha que título tem a ver com a autoridade. Irmãos, quando Saul pecou, Deus não tirou o título dele, tirou a autoridade. Deus tirou a unção e ele continuou por 39 anos governando Israel. Mas ele não tinha mais autoridade nem unção, mas ele tinha o título. Então não se assuste, nem todo mundo que tem título tem autoridade. O título é o de menos. A autoridade vem de autor, não vem de título. Então não se agarre no título como se ele fosse te dar autoridade. Se agarre no autor, porque só o autor pode dar autoridade para você. Então se assuste sim, se de alguma forma, alguma ação sua ou minha nos tirou a autoridade. Nós precisamos correr para o autor, não correr por trono. Não te assuste. A popularidade também não te protege. Ser pastor de uma grande igreja também não te protege. A popularidade, cada vez que Jesus fazia um milagre, alguém queria ungir ele rei. Popularidade te empurra para o trono, mas a missão te empurra para a cruz. E o que te protege é a cruz, irmão, não é o trono. Até porque você não pode sentar em nenhum agora, porque o trono é para quem vencer. Se assentará com ele no seu trono, assim como ele venceu e se assentou no trono do seu pai. Então o que você precisa agora, pastor, não é de trono, é de cruz. Porque o que te garante na missão é a cruz, levando diariamente a sua cruz. O Juscelio falou uma coisa uma vez lá na nossa mesa, muito interessante. A pior condição do ser humano é quando a sua tristeza tem origem na alegria do outro, ou quando a sua alegria tem origem na tristeza do outro. Ou seja, alguém tem que perder para você ficar alegre, ou alguém tem que ganhar para você ficar triste. A gente está sempre dependendo. Alguém venceu, então eu perdi. Alguém perdeu, então eu venci. Não, irmãos, quando você está na agenda de Deus, você não tem problema de ir para a cruz. Quando você está na agenda de Deus, uma intrépida resolução é manifesta na sua missão. Ninguém tira você dali. Jesus passou por Samaria e ninguém quis receber, porque estava escrito na cara dele: ele está indo para Jerusalém, ele vai morrer, ele vai para a cruz, ele vai para a cruz. Só não entendeu quem não olhou firmemente para ele. E eu e você temos uma agenda para cumprir, amém? Amém? Você tem uma agenda para cumprir? Noé ficou 100 anos na agenda de Deus, 100 anos fazendo a mesma obra. Veio o dilúvio, acabou o ano da arca, ele vai, aí ele planta uma vinha, e aí ele sai da agenda de Deus e entra numa agenda pessoal de prazer. E depois, quando ele entrou numa agenda pessoal de prazer, ele amaldiçoa as suas próximas gerações. 30% da terra foi amaldiçoada por Noé quando ele amaldiçoa Canaã. Ele amaldiçoou. Ele amaldiçoou Canaã, ele disse: maldito seja Canaã, servo de servos seja Canaã. Por isso que Deus precisava levar um pai da fé para lá, porque Canaã não tinha mais pai. Canaã foi amaldiçoada. E por isso que Deus tinha que começar o seu plano em Canaã com paternidade. Ele levou Abraão para lá, o pai da fé. E perceba que Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé, recomeça o plano com Abraão. Por quê? Porque Noé amaldiçoou seu filho. Deus não continua com pessoas que amaldiçoam as próximas gerações.
Deus não continua com pastores que amaldiçoam as suas igrejas, amaldiçoam seus membros. A continuidade de Deus é com homens benditos, não malditos. E você vai perceber que lá em Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, Noé não está lá. Esta é a genealogia de Jesus, filho de Abraão. Você está me entendendo? Deus recomeça o mundo com o homem, mas não pode recomeçar o plano com ele. Por quê? Porque ele sai da agenda de Deus e entra numa agenda de prazer pessoal. Cara, sai de todas as agendas pessoais de prazer, por favor, e volte para a sua missão. E ali você vai ter prazer. O meu prazer vem da tua lei, nela eu medito de dia e de noite. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Pastor, eu não tenho direito. Não tem. Então solta a igreja e dá ela para alguém. É, pastor, é. Você está dizendo que eu não tenho o direito de me divertir? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que você não tem o direito de sair da agenda de Deus e criar uma agenda pessoal de prazer para você, usando as estruturas que Deus te entregou. Todo mundo que sai da agenda de Deus, porque na agenda de Deus você vai viajar. Por quê? Irmão, tem coisa que só milionário e missionário que vive. Eu não é? Eu não sou milionário, mas eu sou missionário. Por isso eu já fui em Dubai, já fui no Japão, já fui em New York. Te mete. Eu já fui no Taj Mahal na Índia. Por quê? Porque eu sou missionário. Tem coisas que só milionário e missionário vivem. O problema é quando você deixa de ser missionário para se tornar milionário. Não olha para mim assim. Estou tentando te ajudar. Você acha que Balaão começou mal? Balaão começou bem, irmão. Porque ele ia consultar o Senhor e o Senhor falava com ele. O Senhor disse: não vai com esse povo não, meu filho. Esse povo é abençoado, não amaldiçoa meu povo não. Deus não tem negócio com gente maldita, irmão. Deus ama, mas não pode usar um cara que abre a boca para amaldiçoar os outros. Abre a boca para amaldiçoar a sua igreja, amaldiçoar a sua cidade, amaldiçoa todo mundo, amaldiçoa a outra denominação, que vive amaldiçoando todo mundo. Deus não pode dar continuidade. Ele não continuou com Noé. Noé está na genealogia lá em Lucas, porque lá como filho ele está, mas não como pai. Então entenda isso. Não saia da agenda de Deus. Não saia. Na agenda de Deus você vai ter prazer. Na agenda de Deus você vai desfrutar. Você vai ter alegria constante. Você não está feliz não, meu filho? Então faz uma cara de pastor feliz, que está na agenda de Deus. Que a gente conversa com alguns pastores: como é que está uma luta, como é que é? O cara está 30 anos na luta. Você acha que Deus te deu uma igreja para te matar? Deus olhou para você e disse: você está muito acomodado, vou te dar uma igreja para você sofrer. O cara acha que ele recebeu uma igreja para sofrer. É para se divertir, irmão. É para se alegrar. É para você ter prazer na lei do Senhor. Tem coisa melhor do que ser usado por Deus? Amém? Tem coisa melhor do que ser usado por Deus, do que ir numa cidade, levantar a mão e as coisas acontecer, do que sentar numa família que está para se enforcar, para se matar, para tirar a sua vida. Você chega lá e dá uma palavra e mudar a estrutura familiar de todas aquelas pessoas. Oh meu Deus, tem coisa melhor de você entrar numa empresa falida e dizer assim: ó, Deus vai mudar isso aqui, faz isso e aquilo, e aquele cara começar a prosperar. Aí depois ele vai lá na concessionária e compra um carro para você e diz: ó, eu quero te dar, quero te abençoar. Tem coisa melhor do que isso, hein? Tem coisa melhor de você estar orando e dizer assim: pô, vontade de comer um negocinho. Daí aparece alguém lá na sua casa: ó, eu estava em casa, Deus mandou trazer para você. Você abre, é um negocinho. Tem coisa melhor? Tem coisa melhor de você passar numa vitrine e olhar? Aí você olha o preço e diz: não, muito caro. Ô Jesus, que bonito. 3 dias depois chega alguém com uma bolsa e diz: ó, pastor, você não falou para ninguém, ninguém viu. Aí você abre a cor. Não é motivo de alegria, não é motivo de alegria. Viver na total dependência do Senhor, sem precisar enganar, sem precisar mentir, sem precisar inventar, sem precisar aumentar.
Viver no sobrenatural não é bom, irmãos? Deitar a cabeça no travesseiro e dizer: Deus, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que darei eu ao Senhor? Oh meu Deus, alguém está me entendendo aqui, pastores? Aleluia! Aleluia! Essa é minha recompensa, amar e ser amado por ti. Ah, celebre porque você foi escolhido. Celebre porque você foi escolhido por Deus. Esse é o meu sucesso. Essa é minha recompensa, amar e ser amado por ti. Aleluia! Amar e ser amado por ti. Aleluia! Esse é o meu sucesso. Esta é minha recompensa, amar e ser amado por ti. Amar e ser amado por ti. Aleluia! Ei, é muito bom você ir lá e comprar, mas o bom mesmo é você estar na fila do check-in. A moça que está atendendo você diz assim: ah, foi feito um upgrade para o senhor. Para mim o senhor vai na primeira classe. Eu? Aí você senta lá com cara de rico, abre a janelinha e você olha para fora, Deus está assim, ó. É nóis. Eu sei que é bom pegar o dinheiro e ir lá comprar. É legal ter o dinheiro para comprar, mas legal mesmo, legal mesmo é quando ele te provoca. Quando ele te provoca a mergulhar mais, a acreditar mais, a viver mais profundo naquilo que ele tem para você. Legal mesmo não tem palavras. Então, deixa-me falar um pouquinho de Balaão. O conselho de Balaão, depois de você ler, eu não vou ler tudo para a gente ganhar tempo, mas Números 22, de 1 a 12, o texto que nós lemos, você vai perceber que Deus tem o poder de converter bênção em maldição, ou melhor, maldição em bênção. E por muitas vezes nas escrituras, Deus fazia o povo lembrar. Por exemplo, se você ler Deuteronômio 23, 4 e 5, Deus está dizendo: lembra-te do que fez Balaão, como te surpreendeu. Lembra-te, Josué capítulo 13, 22, Josué 24, 9 e 10. O Senhor está sempre que o Senhor está corrigindo o seu povo, Ele diz: lembra-te do que te fez Balaão. Neemias capítulo 13, 2, lembra-te do que fez Balaão. Miqueias 6, 5, lembra-te do que fez Balaão. Agora me assusta porque Balaão não era um profeta da feitiçaria, não era do satanismo, não era da macumbaria, da idolatria. Balaão era um profeta de Deus. E aí Balaque manda chamar ele e diz: olha, leva uma oferta para ele, diga para ele vir aqui amaldiçoar, fazer um encantamento aqui. Sabe, uma vez um cara lá em Itajaí foi lá na igreja me buscar para me orar pelo comércio dele. Você não ora pelo meu comércio? Eu disse: oro. Embarquei no carro. Tu estava junto, né, Liz? Não estava não. Aí fomos. Quando cheguei era um bar. Eu olhei para ele e disse assim: mano, vai dar ruim. Eu errei porque eu devia ter perguntado. Ele disse: por quê, pastor? Eu disse: porque se eu orar vai fechar. Mas é o meu negócio. Eu digo: mas eu vou orar para Deus te dar outro negócio. Não, pastor, mas eu não bebo não. Eu disse: esse é o problema. É como você não faz, você acha que pode promover para os outros fazerem. Você não mente, mas você promove mentira. Você não engana, mas promove engano. Você não pega, mas gera ambição no coração das pessoas com a sua mensagem.
Não, mas eu não faço. Mas as pessoas que te ouvem acabam fazendo porque ouvem a forma que você ministra. Ele disse: pastor, não vai orar não? Eu disse: pastor, meu irmão, se eu levantar a mão aqui, eu vou orar para fechar. Por quê? Eu disse: porque eu não posso mentir para a minha consciência. Quantos maridos deixam seu dinheiro do aluguel aqui na sua mesa de sinuca? Quantos filhos vão se desviar dos seus pais? Pastor, mas que todo mundo faz. Esse que é o problema, irmãos. Então eu vou vender cocaína, eu só não vou usar. A diferença é que é uma droga ilícita e o outro trabalha com a droga lícita. Pastor, isso é muito sério. É muito sério, irmãos. É arrochado o negócio. É braidoc, é faca na caveira. Irmão, secreto radical é que vem da raiz. Você é um pastor. Você não pode negociar princípios por oferta. Nós não podemos negociar princípios por oferta. Você está me entendendo, irmão? Essa é a forma de manter a igreja saudável. Pastor, mas eu vendo bebida e o que é que eu faço? Fale com Deus. Peça para Deus abrir uma porta para você, onde você não vai promover orgias. Não, mas eu não faço, eu sou de Deus. Mas você, com o que você faz, você promove. É quem usa, é quem vende, é quem promove. E não sou eu que digo isso, não fique triste comigo, é a Bíblia. E sabe o que é que me impressiona? É que Balaão disse assim: não, eu vou falar com Deus. O que Deus me falar eu faço. Aí ele foi, Deus disse: quem são esse povo? Deus já sabia o profeta que tinha. Deus sabe o profeta que ele tem. E Deus diz: o que é que eles querem aqui? Daí ele diz: não, é um povo aí que veio aqui pedir para me amaldiçoar. Deus falou o que para ele? Não vá com eles. Por quê? Porque eles querem amaldiçoar um povo que eu abençoo. Balaão veio e disse: ó, gente, baixa um pouquinho, eu não posso ir. Deus falou para mim não ir. Não vai não, não vai. Aí chego lá e fala para Balaque: Balaque, Balaão falou que não vem. Balaque disse: não, todo homem tem um preço. Leia depois. Ele aumenta a oferta. Ele diz: não, vai lá e diz que eu vou dar mais. Quando ele chega, Balaão já começa a se mexer. Aí os anciões chegaram. Baixa, pede para baixar aqui para mim, o teclado está muito alto. Então ele chegou lá e disse: olha, Balaque mandou aumentar a oferta, aumentar o recurso. Aí Balaão, o que é que ele faz? De novo, Juscelio, ele vai consultar Deus. Mas ele já tinha uma resposta, irmão. O cara quer convencer a Deus que pode dar certo. Ele já tinha um não de Deus. Ele diz: não, eu vou consultar de novo. Vai que Deus dá um, né? Deus tem um coração mole, Ele é bom, Deus é amor. Aí ele foi e disse: Senhor, eles voltaram aqui, ó. Deus conhecendo o coração dele, o que é que Deus disse? Vai com eles. Irmão, essa é a pior coisa que Deus pode fazer com o homem, é entregá-lo nas suas próprias paixões. Deus disse: é isso que você quer, né? Vai com eles. Vai com eles. Mas só fala o que eu mandar, tá? Tá bom. Ele sobe num jumento e vai. Lá na frente o jumento vê um anjo com uma espada na mão. Irmão, anjo com espada na mão, cabeça vai rolar. A espada guardada é uma coisa, a espada na mão. O anjo veio e a mula desviou, ele pau na mula. E a mula desviou, ele pau, 3 vezes a mula desviou do anjo. E aí Deus mesmo abre a boca da mula e a mula olha para ele e diz: cara, você está me batendo por quê? Eu sempre te servi. E aí olha o senso, olha o grau de loucura de Balaão. Ele começa a conversar com a mula.
Deus diz: eu te bati porque você não quer fazer o que eu estou mandando. E aí o anjo aparece, ele vê o anjo. O anjo diz assim: ó, eu vim arrancar a tua cabeça, só não te matei por causa dessa mula. Ou seja, Deus agora está usando o burro profeta para falar com o profeta burro. Deus está usando um burro profeta para falar com o profeta burro. Essa é a maior decadência, irmão, que um profeta pode viver. Quando Deus tem que usar aquilo que não fala para falar com quem deveria estar falando. E a mula, o cara foi salvo pela mula, tu imagina? A mula salvou o cara. E o anjo falou: eu só não vou arrancar a tua cabeça, só não arranquei porque a mula desviou. Agradece a ela, dá uma oferta para ela. Dá uma oferta para essa mula, porque ela te guardou. Você está me entendendo o grau de loucura? E aí, irmão, o homem que não ouve a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias paixões. O homem que não ouve a Deus, Deus entrega a ele as suas próprias realizações. 3 vezes ele fere a jumenta viu o anjo do Senhor. O Senhor abre a boca da jumenta, abriu a boca da jumenta. Por quê? Porque a jumenta estava vendo mais do que o profeta. Meu Deus, irmão, terrível. E se nós perdermos esse lugar, Deus vai levantar gente no meio da congregação que vai começar a enxergar mais do que a gente. E é bom que eles não estão aqui hoje, vem só vocês, para eles não ouvir isso, porque senão eles iam gritar: fala Deus. É verdade. Aí você diz: quer saber mais do que o pastor? Muitas vezes Deus vai levantar alguém no meio da congregação para ver o que você não está vendo, para tentar ajudar você. Eu já fui parado por irmãos lá da congregação que me chamaram: pastor, chorando, posso te falar uma coisa, pastor? Pode? Ô pastor, meu pastor querido, meu amado pastor, queria te falar uma coisa que Deus me mostrou. Eu digo: fala, meu querido. E na hora o meu orgulho diz assim: diga para ele que não faz sentido. Mas como dizer não quando Deus está dizendo sim? Isso não é feio, irmãos. Se Deus tiver que levantar um burro profeta para falar com o profeta burro, que a gente tenha a consciência de ouvir e de acordar, porque Deus tem algo para fazer na vida da gente, amém? Deus quer fazer algo na vida da gente. Você não foi levantado por acaso, você não foi levantado porque prega bem, porque é bonitinho, porque se veste bem, porque é cheirosinho, não. Deus confiou em você uma missão, Deus confiou em você um legado, Deus confiou em você pessoas, sabe? Deus colocou o coração de pessoas nas tuas mãos, você precisa tratá-las com dignidade. Oh meu Deus, irmãos, é terrível quando a mula veio e a gente não. E eu vou te falar uma coisa: se os teus olhos não estão vendo, por favor, não abra sua boca. Esse é o tempo de silêncio. 3 vezes ele feriu a jumenta. 3 vezes. E aí como ele vai amaldiçoar um povo que Deus abençoa? E se você olhar Números 23, de 7 a 12, ele abençoou o povo uma vez. Se você olhar Números 23, de 18 a 24, ele abençoou o povo a segunda vez. Se você olhar Números 24, de 2 a 11, ele abençoou o povo a terceira vez. E se você ainda olhar Números 24, de 15 a 19, ele abençoou o povo 4 vezes. 4 vezes ele vai falar e Deus abre a boca dele e ele abençoa o povo. Mas Balaão sabia que o pecado rouba a bênção de Deus. Quando ele amaldiçoou, quando ele não conseguiu amaldiçoar o povo, Balaque disse o que para ele? Agora eu também não vou te dar nada. Eu ia te abençoar, mas agora eu também não vou te abençoar, porque o teu Deus te privou da bênção. Oh, glória a Deus, quando o meu Deus me priva da bênção que não é para mim. Glória a Deus quando o meu Deus me priva da bênção que não é para mim. Se Deus está te privando de alguma bênção, por favor, não insista. Tira a mão daí, tira o pé daí, tira a voz daí. Deus está te guardando, irmão.
Balaque disse: eu não posso te dar nada. Agora eu trouxe você aqui para você amaldiçoar, e você só abençoou o povo. Agora eu também não vou te dar o que eu falei que eu ia te dar, porque o teu Deus te privou da bênção. Mas Balaque olhou para a carroça cheia de coisa, olhou para a mão de Balaão, e disse: poxa, isso tudo aí era para ser meu, hein? Aí ele dá um conselho para Balaque. Ele diz: olha, não dá para amaldiçoar porque esse povo é de Deus, mas se tu fizeres pecar, meu Deus, isso é terrível. Vânios, isso é terrível. Eu sei que é uma mensagem que não dá para dar glória a Deus, mas, meu Deus, leia Números 31, 15 e 16, leia Números 31, 15 e 16, olha o que está escrito em Números 31, Números 31, 15 a 16, diz assim, ó: disse-lhe: porque deixaste com vida todas as mulheres, foram elas que por conselho de Balaão levaram os filhos de Israel a serem infiéis ao Senhor no caso de Beor, pelo que houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Meu Deus, que terrível! Pela ganância de Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar, mas ele deu um conselho errado. Ele disse para Balaque o seguinte: eu não posso amaldiçoar, mas cara, como eu queria ganhar essa oferta, como eu queria ganhar esse presente, eu não posso amaldiçoar, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar um conselho: deixa as tuas filhas, as mulheres das tuas tribos, as mulheres da tua cidade se envolver com os homens de Israel. Por quê? Porque se elas se envolverem, eles vão pecar, e se elas pecarem, Deus tira a mão de proteção da vida deles. E Deus tirando a mão de proteção da vida deles, eu não vou precisar nem amaldiçoar, viu? Vai ser bom para você. Sabe o que Balaão fez? Como ele não pôde amaldiçoar o povo, ele se isentou da profecia, mas deu um conselho. Irmão, que terrível quando homens de Deus levam o povo a pecar pelos seus conselhos. Terrível quando alguém senta na frente de um pastor e o pastor dá um conselho errado. Uma vez um cara sentou na minha frente e falou assim: pastor, ele veio para a nossa igreja há muitos anos atrás, e ele congregava em outra igreja da nossa cidade, e ele tinha um caminhãozinho, ele comprou um caminhãozinho. Ele comprou um caminhãozinho, mas o cara que vendeu o caminhão para ele não passou o documento do caminhão, ficou enrolando ele. Aí ele foi conversar com o pastor da igreja que ele congregava na minha cidade, irmão. Aí ele disse: pastor, eu queria que o senhor orasse, porque o irmão que eu comprei o caminhão, a pessoa que eu comprei o caminhão, não passa o caminhão para mim. O pastor disse assim: não, eu conheço uns bandidos, e nós vamos pegar esse cara, vou dar um pau nesse cara. Aí ele disse, começou a se assustar. Ele disse: cara, eu fui pedir oração, pastor, queria montar uma quadrilha. Sabe o que ele fez? Ele saiu da igreja e veio congregar comigo. Ele era meu amigo já antigo. Ele disse: pastor, não sei o que eu faço. Eu digo: deixa, irmão, perde para ganhar. E liberei uma palavra de bênção. Disse: você vai ser um dos homens mais ricos dessa cidade. Hoje, irmão, ele tem uma das maiores transportadoras da nossa cidade, porque ele abriu mão de uma coisa, mesmo tendo razão. Tem vários caminhões, compra uma carreta a cada 6 meses. Isso faz anos. Então que conselho é esse, irmãos? Tem pastores aconselhando divórcio, aconselhando negócios ilícitos. Não, ninguém vai dar. Mas pastor, está terrível. Mas ninguém vai ouvir da minha boca. Ninguém vai ouvir da minha boca. Por quê? Porque não vai ouvir. Tem os maridos que eu tenho vontade de bater de cinta, mas eu não falo que eu para ir embora. Não falo. Por quê, irmãos? Balaque tentou pegar Israel de fora para dentro, não conseguiu. Então Balaão deu um conselho, e depois que Balaque contrata Balaão, ele começa a pegar o povo de dentro para fora. Eu lembro quando a gente era menino, eu ia na igreja presbiteriana com meu avô. Eu sempre ouvi o pastor dizer: eu era menino, você estava com meu avô, saía para a escola dominical. O pastor dizia assim, ó: o mundo está invadindo a igreja, nós não podemos seguir o mundo. Hoje, irmão, a gente não precisa mais nem do mundo.
Porque os falsos profetas, os enganadores, mentirosos, trapaceiros, estão dentro da igreja com a Bíblia na mão, incentivando o povo a fazer o mesmo. Me perdoe a direta, mas irmãos, nós não precisamos mais do mundo para se perder. Porque antes a gente se perdia de fora para dentro, hoje a gente está se perdendo de dentro para fora. Tem pessoas que não querem mais contratar crente, porque crente não tem palavra. Tem pessoas que não vendem carro mais para pastor, porque pastor não paga. Nós não podemos viver isso, irmãos. Nós somos escolhidos por Deus. Nós temos que perder. Eu tenho que perder para manter o nome de Cristo intacto. Se eu tiver que perder, eu tenho que perder, mas eu não posso ofender o nome daquele que me chamou. Se eu tiver que perder, abrir mão, eu vou abrir mão, mas eu não posso, com unhas e dentes, tentar pegar o que é meu. E Jesus, e as pessoas dizem, esses pastores, esses crentes. Não, irmãos, nós não somos Balaão. Sabe quem matou Balaão? O povo de Deus. O povo de Deus, no capítulo 31 mesmo, que eu li aqui, no versículo 8. O povo de Deus foi lá e matou Balaão. O que acontece com a igreja hoje? Os pecados hoje são de dentro para fora, porque vaidade profética. Vaidade profética, irmãos. As pessoas profetizam e têm vaidade daquilo. Negócios imorais, liderança manipuladora, controle massivo das pessoas. Não, irmãos, diga a alguém que está do seu lado, nós não somos Balaão. Nós não vamos viver o prêmio da injustiça. Diga para ele, nós não vamos viver o prêmio da injustiça. Irmão, o que te vence te escraviza. O que te vence te escraviza. Depois você lê, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. Depois você lê 2 Pedro, capítulo 2, versículo de 1 a 19. Fala do prêmio da injustiça. Depois você lê Judas 1, 10 a 16. Não, esse eu vou ler. Judas, versículo 10 a 16. Judas 10 a 16 diz assim, ó, estes porém difamam tudo que não entendem. Difamam tudo que não entende. Quando eu não entendo, eu difamo, mas eu não entendi, porque com que direito eu tenho de difamar uma coisa que eu não entendi ela? Estes, porém, difamam tudo que não entendem, e naquilo que compreendem de modo natural, como os animais irracionais, até nisso se corrompem. Ai deles, entraram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, foram levados pelo erro de Balaão, pereceram na revolta de Coré. Estes são manchas em nossas festas de amor, banqueteando-se convosco sem nenhum recato, pastores que se apacentam a si mesmos, são nuvens sem água, levados pelo vento, árvores em plena estação do fruto, destes desprovidos e desgarrados, duplamente mortas, são ondas furiosas do mar, espumando as suas próprias sujeiras, estrelas errantes, para quais tem sido eternamente reservada a escuridão das trevas. Meu irmão, isso aqui Deus está falando para pastores. Ele não está falando para ímpio, Ele está falando para gente que tem a palavra na mão. Tem pessoas sentadas na sua frente. Eu oro, irmãos, por um tempo de pureza no Brasil. Eu oro para que o Senhor venha remir os nossos púlpitos. Remir, irmãos, remir, amém. Sabe um dia o que o Senhor falou para mim? O Senhor falou assim para mim: o púlpito da sua igreja não é para os seus amigos, é para os meus amigos. O púlpito da sua igreja é para os meus amigos, não é para os seus amigos. Muitos dos seus amigos, Luiz, não são meus amigos. Você sabe quando você ouve um negócio desse? Parece que você começa a olhar para todo mundo desconfiado. Eu tive que ser refeito, irmão, num quarto de oração. Irmão, doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Ganância. A rebeldia de Coré. Ele fala aqui em Judas que nós lemos, o erro de Balaão, o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Inveja. Não pode ver o seu irmão dando fruto. Qual é o erro de Balaão? Ganância. A revolta de Coré, rebeldia.
Judas está usando exemplos claros de pessoas que andavam com Deus, que sacrificavam a Deus, que profetizavam em nome de Deus. E Deus está dizendo: não ande nessa ganância, não ande nessa revolta e não ande nessa inveja. Não ande. E agora, para encerrar, Apocalipse capítulo 2. Versículo 14, diz assim: todavia tem alguma coisa contra ti, tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, levando-os a comer das coisas sacrificadas a ídolos e praticar a prostituição. Assim tens também alguns que seguem a doutrina dos nicolaítas. E se você ainda ler o versículo 20, ele vai falar da doutrina de Jezabel. Então você percebe uma coisa: Apocalipse é o último livro da Bíblia. Então seja o que? É o último estágio da igreja na terra. Então nós já estamos no último estágio da igreja na terra. Talvez não sejam os últimos dias, mas seja o último estágio. E qual é a nossa guerra de pastores? É o mundo? São os nossos discípulos que estão dentro das igrejas. Então passa um pente fino aí, mano. E olha, escute, não está falando que é espírito de Jezabel, nem espírito de Balaão, nem espírito dos nicolaítas, é doutrina. Porque se fosse espírito, eu faço a campanha de libertação, irmão. Eu expulso o demônio. Mas são doutrinas. O que é doutrinas? Ensinos errantes, ensinos errados. E ensino errado não sai em oração. Ensino errado, você tem que desfazer aquela doutrina. E olha, principados não caem com oração. Não, cai com confronto. Você vai ter que parar na frente do vagabundo e dizer assim: você é um vagabundo, cara. Eu amo você, mas você é um vagabundo. E eu quero te ajudar. Não, mas é que meu pai era vagabundo. Meu avô era vagabundo, meu bisavô. Você não acredita em maldição hereditária? Eu acredito, irmão. Mas vamos parar de botar na conta da maldição hereditária as nossas safadezas. Vamos parar de botar na conta da maldição hereditária as nossas safadezas. Porque a Bíblia diz que Deus faz misericórdia até 1000 gerações. O pai vai comer uva verde, mas não vai embotar o dente dos filhos, não. Claro, eu tive situações com meu pai, então eu sei que naquela área ali o meu muro é baixo. Quando o muro é baixo, o que é que eu faço? Eu me armo maior, eu me armo melhor. Por isso que eu não viajo sozinho para algum lugar. Eu não durmo em hotel sozinho, não pego avião sozinho, não vou para lugar nenhum sozinho. Por quê? Porque eu sei que tem uma guerra familiar ali, que derrubou o meu pai, que vai tentar comigo também, vai tentar com os meus irmãos, vai tentar com a nossa casa. Então onde o muro é baixo, você não tem só a colher de pedreiro, você tem uma espada na mão também. Eu estou construindo e guerreando, Então eu não vou botar na conta do meu pai as minhas safadezas. Eu não vou botar na conta da maldição hereditária as minhas mazelas. Eu preciso ser homem. Amém, irmãos? Eu já tenho razão, entende? Você está me entendendo, querido? Doutrinas erradas precisam de um novo ensino. Então veja bem, Nicolaíta, o que é Nicolaíta? Nicolaíta está falando de quem? Nicolaíta está falando de Leviatã, orgulho, soberba, altivez. Espírito de Jezabel, você já sabe. Está falando de imoralidade, está falando de manipulação, está falando de controle. E a gente acha que a irmã tem o espírito de Jezabel. Tem irmão, pastor, irmão, que tem o espírito de controle e manipulação. Manipula as pessoas para lhe darem dinheiro, manipula as pessoas para acreditar no que ele diz. Não, você não precisa. Você não precisa lembrar aos outros que você é pastor. Se você tiver que lembrar para todo mundo que é você que manda, é que você não manda mais. Se você tiver que lembrar todo mundo que você tem autoridade, é porque você não tem mais.
Porque autoridade é uma coisa que você tem ou não tem. Nós precisamos detonar com essa doutrina de Leviatã, dos nicolaítas, a doutrina de Balaão, que é Mamon. Mamon tem tomado conta da igreja, irmãos. Como está difícil encontrar alguém que queira fazer alguma coisa para Jesus e não queira cobrar nada em troca. Como é difícil encontrar alguém. E se você encontrou, glória a Deus, celebre e abençoe. E a doutrina de Jezabel, irmão, é doutrina, nós vamos ter que ensinar tudo de novo. Então se prepare para novos ensinos sobre dinheiro, novos ensinos sobre posições de autoridade. Nós precisamos ensinar isso, irmãos. Você precisa juntar sua equipe, sabe? E não promover eventos só para fazer a igreja crescer. Não, fica tranquilo, vai transbordar a mão direita e a esquerda. Você não vai precisar fazer a igreja crescer, ela vai explodir, irmão. Leva um tempo. Leva um tempo. Solidificar, trazer fundamento não é fácil. Hoje as pessoas às vezes me chamam para pregar, eu pergunto, para quê? Qual o objetivo? Não, nós vamos ter uma festa. Às vezes eu estrago a festa. Eu não sou pregador de festa, irmão. Sou um homem de fundamentos. Não, mas é que a igreja vai fazer aniversário. Às vezes eu chuto o bolo, irmão, eu fico terrível porque eu quero ir embora. Mas por que, pastor? Você não acredita? Claro que eu acredito, mas em tempo de guerra não se dança. Em tempo de desconstrução, eu te chamei para derrubar, para arrancar, para destruir e para arruinar. E depois, plantar e edificar. Você não pode plantar e edificar num lugar que ainda não está transformado por Deus. Mas por que você está falando tudo isso para a gente? Porque eu tenho esperança, irmãos. Eu tenho esperança na igreja brasileira. Eu tenho esperança, ainda que Daniel profetizou no capítulo 8, versículo 25, que Deus faria prosperar o engano nos últimos dias. O próprio Deus faria prosperar o engano. Paulo também falou em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 8 a 12. Paulo diz que a falsa espiritualidade, os falsos sinais de operação iriam produzir sinais sobrenaturais, Josélio. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses 2, de 8 a 12. Ele diz que a manifestação do iníquo vai trazer falsa espiritualidade, que vão produzir resultado sobrenatural. E eu me assusto porque eu estou na conferência sobrenatural. Então vai ser muito parecido, porque o que define a verdade não é sinais. Não, pastor, não, os magos do Egito também faziam sinais. Porque se você firma a teu ministério nos sinais, o dia que não levantar mais paralítico nas suas reuniões, você paga alguém para levantar. E você vai começar a expor cadeiras de rodas, mas ninguém foi curado. Eu estava numa conferência anos atrás, quando o pregador pegou aqui um negócio e disse: olha o que a pessoa vomitou aqui na frente, uma serpente. Todo mundo... Aaah! Aí, beriano que sou, presbiteriano, esperamos todo mundo sair e tal. Onde é que está a cobra? Vamos ver. Não era cobra, irmão, era a armação de um óculos. Que tem, sabe aquele óculos rajadinho que parece, não parece uma serpente? Pegou em todo mundo, milhares de pessoas, todo mundo celebrou uma coisa que não aconteceu. E eu fico olhando para Deus e Deus pensando: para que eles mentem? Para me tornar Deus deles? Se eu estou o Deus da verdade e não da mentira. Meu Deus! Se eu tiver que mentir para você voltar domingo que vem, eu não sou pastor, irmãos. Se eu tiver que enganar para você voltar domingo que vem, se eu tiver que prometer, hoje não aconteceu, mas domingo que vem vai estar o irmão João com a gente. O irmão João é milagre, é mistério. Aí o irmão João vem e quer saber? Cá para nós aqui, tá filmando, né? Tá. O povo está cansado disso. Irmãos, o povo está cansado. O povo não aguenta mais.
povo está cansado. Nós ficamos discutindo teologia na internet. Quem tem razão, quem dá paz do Senhor, quem diz Shalom Adonai. É o pentecostal que fala em língua ou é o tradicional que não fala? Jesus vem antes da tribulação ou depois? Discussões tolas, intermináveis na internet. E às vezes as pessoas só querem ser tocadas por Deus. Elas só querem ser tocadas, elas só querem um abraço, Liz. Por isso, homens de amor, mulheres de amor, pessoas carinhosas com outras pessoas estão enchendo suas igrejas, porque o povo precisa ser amado, o povo precisa ser atendido, o povo só quer comer, e a gente discutindo, é para expulsar em nome de Jesus, ou é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? A ceia é de vinho ou é de suco de uva? Criança pode tomar ceia? Ah, meu Deus, que conversas tolas, idiotas, que não ajudam a igreja a crescer, só trazem confusão. Caixinhas de pergunta, o que é que você acha disso? Você não acha nada, você tem que achar o que está escrito, o que Deus disse. Pessoas que se tirar a câmera, se tirar o microfone, se tirar o paletó, se tirar o púlpito, não sobra nada. Até quando, Jesus? Até hoje. Até hoje, irmão. Quando você estiver contando alguma coisa para alguém que você for tentada a mudar, a aumentar, a uma aumentadinha só, eu quero declarar que o Espírito Santo vai deixar. Quando você for contar para alguém que você der uma aumentadinha de nada, o Espírito Santo vai fechar a tua boca, vai dizer: cala a boca, João, cala a boca, Luiz, não foi assim que aconteceu. Aí você já se conserta na hora. Uma vez eu orei para Deus, eu dizia assim: Deus, eu quero ser verdadeiro em tudo. Me deixa ser verdadeiro em tudo, me ensina a ser verdadeiro. Quando eu estiver falando com alguém, que eu estiver aumentando, que eu for evangelástico, não evangelístico, o Senhor me para. O Senhor tem liberdade de me parar, por favor, eu quero ser verdadeiro. Irmão, acontecia coisas incríveis. Eu estava contando alguma coisa para alguém, que eu fui numa conferência, aí o Senhor diz: volta. Eu digo: não foi bem assim. Aí eu começava a chorar e dizia: irmão, sabe uma coisa, eu tô aumentando. Não foi assim, não, foi assim. Aí o Espírito Santo olha para você e faz assim: tamo junto. Porque o que você não conquistar pela verdade, irmão, sua vida é uma mentira. E se Deus tiver que se servir da minha mentira para ser Deus, então Ele não é Deus. Ou eu não sou discípulo. Não sou servo de Deus, irmão, pode falar a verdade. Pode falar. Você falou? Falei. Por quê? Porque eu sou falador mesmo. Devia ter falado. Perdão, tá? Não argumenta. Quem é bom de argumento é ruim de arrependimento. Quem pecou mais, Saul ou Davi? Davi pecou muito mais, irmão. Dormiu com a mulher do cara, matou o cara e escondeu o corpo para ninguém saber que era ele. Saul só pecou uma vezinha só. Mas as intenções do coração de Saul eram ruins. Deus não tem problema com o pecado, Deus tem problema com o engano. Porque o engano, a pessoa mente tanto que ela já acredita na mentira dela. Ela faz tantas coisas que ela mesma já acredita, ela já criou uma doutrina para aquilo. Essa é a doutrina de Balaão. O erro de Balaão gerou o quê? O caminho de Balaão, que gerou o quê? Os ensinos de Balaão. Todo pastor, irmão, que vai perdendo a sua mente, esse cara está preso nas doutrinas de Balaão. Diga para alguém que está do seu lado, mas diga assim: você é profeta, diga para ele: não minta com a sua própria sinceridade. Não minta com a sua própria sinceridade. Você é tão sincero, tão bom, e você acha que precisa mentir para continuar sendo aceito pelas pessoas. Você não precisa. A palavra não pode estar firmada somente no dom, na retórica ou na sua capacidade, mas ela precisa estar firmada na sua autoridade de viver exatamente o que você ensina. Que você vai pregar onde você já foi pregado. Balaão, uma hora ele inclinava para as trevas, outra hora ele se inclinava para Deus. Então, por favor, Balaão não tinha feito muitas coisas erradas, você vai perceber na vida dele. Mas no momento que Balaão toca em coisas que Deus ama, em pessoas que Deus abençoa,
Tem muita injustiça no nosso meio, irmãos. E o pior, sabe o que é pior? É que Balaão estava no ofício correto. Ele tinha todas as características de um profeta. Como assim? Balaão era filho de Beor, ele tinha pai. Segundo, tinha olhos abertos. Você vai ver nas profecias que ele dizia assim: eu, Balaão, de olhos abertos e de ouvidos abertos. Ele tinha olhos abertos, ouvidos abertos, sabedoria da ciência de Deus, profundidade no ensino. E quando o anjo apareceu para ele, ele se prostrou. Tinha quebrantamento também. Então ele tinha todas as características de um profeta verdadeiro, mas usava tudo isso para si mesmo. Então, querido, sua mensagem pode ser rasa. Vou falar uma coisa para você. Sua mensagem pode ser rasa, mas se você vive o que você está dizendo, você é autêntico. Você não precisa saber muitas coisas do hebraico, do mosaico, do arcaico. Você não precisa saber do grego. Você não precisa saber muito, não. Você precisa viver o que você está dizendo. Ela pode ser rasa, pode ser feijão com arroz, mas se você é autêntico, as pessoas vão passar por você e vão dizer: eis aí um homem de Deus, em quem não há dolo. Você foi chamado, você está diante de gente. Tem um povo lá que confia em você. Tem um povo lá que te dá dinheiro final de semana para você continuar no ministério. Tem um povo lá que te dá dinheiro para pagar teu aluguel, para pagar teu carro, para pagar teu celular. Tem um povo lá que te dá o recurso. Cara, esse povo merece pelo menos as nossas verdades. Me perdoe falar assim, irmão, mas hoje só tem pastor aqui. E eu sinto uma nuvem de temor aqui em nós. Isso muito me agrada, porque eu estou vendo que a gente está pensando assim: cara, eu vou precisar mexer em algumas coisas em mim. A primeira vez que eu preguei sobre Balaão, eu sabia que eu estava pregando para mim. Porque quando eu saí de um bairro lá de Itajaí, de uma igreja, num bairro com 200, 300 pessoas, e comecei a viajar o mundo, como eu ganhava tanta oferta. Às vezes eu ganho num dia o que um pastor leva um ano para ganhar. Pessoas que me dão oferta que eu não sei nem o nome delas. Pessoas que me dão joias que eu não tenho coragem de usar. A gente transforma isso em missões. Carros, eu contei até 54. Eu ganhei 54 automóveis. Eu nunca comprei um carro para mim. E quando compro, eu troco um no outro para pegar um mais novo. Relógios, eu nunca comprei um relógio para mim. Joias, casas. Sabe, não é preciso mentir. Irmão, não precisa, Deus vai dar. Não precisa. O povo merece a nossa verdade, merece o nosso coração. Vamos ser autênticos. Mas eu não sei muito, não precisa saber muito. Você precisa ser o que você diz que é. Você precisa viver o que você está dizendo. E se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, como o pastor abençoado que és, a pastora abençoada que és, se Deus mexeu em você em alguma área, nós não vamos mais vender peixe podre, tá bom, irmão? Amém? Amém? Ó, há uma diferença do pescador e do peixeiro. Nós moramos lá em Itajaí. Itajaí é o maior porto pesqueiro do Brasil. Então você lida tanto com o pescador como com o peixeiro. Quem é o pescador? O pescador é o cara que vai para o barco, passa a noite lá. Tem a trainheira que pesca sardinha, pesca anchova, pesca tainha. Tem o camaroeiro, tem um atuneiro que pesca na linha. Irmãos, o pescador, ele se envolve com o negócio. Ele lidar com o peixe vivo. O peixeiro não. O peixeiro espera o pescador chegar para negociar o peixe. Porque para o peixeiro não importa se o peixe vai chegar vivo ou morto. Porque como ele não se envolveu com a pesca, não tem emoção no negócio. Só tem business. E o problema, sabe qual é?
É que o pescador, quando ele não consegue vender todo o peixe, ele dá. Ele chama assim: ô, leva uns peixinhos lá pro teu tio, leva uns peixinhos lá pra tua mãe. Vai lá na praia em Itajaí, quando eles jogam a rede, Balneário Camboriú, Itapema, na região que a gente mora tem muita pesca de arrastão. Eles puxam para a praia, aquela multidão, todo mundo sai com peixe. Que o pescador, a alegria dele é ver todo mundo carregar o peixe. O peixeiro não. O peixeiro, o peixe já chega na mão dele morto, quando não congelado. Você nunca vai ver um peixe apodrecendo na mão de um pescador, mas você vai ver o peixe apodrecendo na mão do peixeiro. Porque o peixeiro dificilmente dá o peixe para alguém, apodrece na mão dele, mas ele não dá. O pescador não, o pescador diz: pode levar, você é um pescador. Ele disse: eu te fiz pescadores de homens. Ninguém vai apodrecer na sua mão, meu querido. Ninguém vai apodrecer no seu caminho, ninguém vai apodrecer. O que você não conseguir libertar, você vai passar para outro. O que você não conseguir empoderar, você vai passar para outro. Mas ninguém vai morrer na tua mão, em nome de Jesus. Tem gente que não deu certo comigo, mas deu certo em outra igreja. Tem gente que não deu certo comigo, eu tirei da rua, empoderamos, ajudamos, fizemos casamento e foi embora, não deu certo comigo. Mas lá na outra igreja ele está arrebentando. E quer saber, não é outra igreja, é a igreja do meu pai, é a igreja do meu Senhor. Eu não vou matar, aquele cara não vai apodrecer comigo. Você não é Balaão. Fica de pé comigo, meu irmão.